Olá, turma, sou a professora Amanda Laís, professora de Biologia, e a aula hoje vai para o segundo do ano do ensino médio. Vamos continuar no módulo 2 do livro de vocês e hoje é correção da atividade. Na aula passada, o assunto foi sobre anfíbios. A gente viu algumas características lá dos anfíbios, eu passei para vocês o vídeo. E aí, vamos fazer a correção agora da atividade sobre anfíbios. A atividade é muito simples, ele começa lá com a questão 10 do livro de vocês. Vamos lá. Regiões de temperaturas extremas e climas secos são desfavoráveis. Isso quer dizer que não tem muita vantagem para os anfíbios se desenvolverem bem quando possuem esses aspectos ambientais. Para os anfíbios, porque esses animais são. Eu acredito que vocês tenham visto lá no livro de vocês, é importante que vocês marquem o significado dessas palavras, ok? A gente tem aqui duas palavras que se repetem. A gente tem aqui pecilotérmicos e a gente tem uma alternativa apenas de homeotérmicos. Eu preciso que vocês localizem isso no livro de vocês. Se vocês não fizeram marcação, marquem essas duas palavras que elas são muito importantes. Tipo, qual o significado do nome homeotérmicos em relação aos animais? Então, são animais que conseguem manter a temperatura do seu corpo pelo metabolismo adquirido dos alimentos, pela energia adquirida dos alimentos. Então, animais homeotérmicos são aqueles que conseguem regular a temperatura do corpo a partir do metabolismo da energia adquirida dos alimentos. Quem são esses grupos de animais? Mamíferos e aves. Nós somos homeotérmicos, ok? Independente da temperatura do ambiente, a nossa temperatura interna sempre vai se manter em equilíbrio. E o que são os animais pecilotérmicos? Seria o inverso. Aqueles que não conseguem manter a temperatura do corpo sozinho, eles vão se basear, vão se manter a temperatura de acordo com a temperatura do meio. Quem são esses animais que são pecilotérmicos? Ou também chamados de ectotérmicos. Homeotérmicos também são chamados de... daqui a pouco eu falo a palavra, que agora eu esqueci. Pecilotérmicos e ectotérmicos. Então, eles não conseguem manter, são peixes, anfíbios e répteis, ok? Vamos continuar agora para a questão. Pecilotérmicos, quer dizer que os anfíbios, para os anfíbios, porque esses animais são o quê? Pecilotérmicos, e seu tegumento apresenta camada córnea espessa. O que seria espesso? É que eles vão ter camada de pele muito grossa? Não. Lembrem que os anfíbios respiram pela pele e essa pele precisa ser fina. Ok? Vamos lá. Então, a alternativa A não é. Pecilotérmicos e seu tegumento apresenta camada córnea reduzida, ó, a camada fina. Vamos lá para a letra C. Pecilotérmicos e seu tegumento apresenta escamas desenvolvidas. Eles não são répteis para ter pele escamosa, ok? E eles também não vão ser homeotérmicos porque os anfíbios não têm essa característica de manter a temperatura do corpo. Ok? Então, esse é o tegumento não apresenta camada. Errado aqui, ok? Então, qual a alternativa correta aí, gente? A letra B. Vamos lá. Ó, aqui eu tenho um processo, a camada de pele dos anfíbios, para a gente entender. Lembrando que os anfíbios fazem respiração pela pele, e por esse motivo, a camada de pele precisa ser muito fina. Então, a gente tem aqui ó, as cutículas, que são a camada mais externa, muito fininha, e a epiderme, que também é uma camada fina. Para que possa acontecer a troca de gases, lembrem que os anfíbios fazem respiração cutânea, que é a mesma coisa de respiração pela pele. A maior parte do seu sistema respiratório é essa troca gasosa pela pele. Por isso, a sua pele precisa estar muito úmida para que aconteça facilmente essa troca gasosa. Então, se a gente tem animal em um ambiente muito seco, isso não vai acontecer. Por quê? Porque a pele vai ressecar com muita facilidade e não vai acontecer trocas gasosas também, ok? Então, aí ele fala que superfície úmida, ele tem muitas glândulas mucosas, ok? Vamos lá seguir. 11ª questão. Um animal apresenta as seguintes características. Pele com camada córnea fina, olhem a característica, e muitas glândulas, acabei de falar com vocês, glândulas mucosas, glândulas de muco. Outra característica, os pulmões com poucas divisões internas, é um pulmão mais reduzido, é um pulmão mais primitivo. Eita, que eu marquei aqui foi só. Vamos lá.
Coração onde ocorre mistura de sangue. O coração não é desenvolvido, vai ter apenas um ventrículo e 2 átrios. Aqui, ó, átrios é arterial e venoso, quer dizer que o sangue se mistura. Sangue arterial, pessoal, é o sangue rico em oxigênio, ok? Lembra lá do 8º ano. Sangue venoso é o sangue rico em gás carbônico. Esse animal com essas características pode ser um sapo, uma cobra, um lagarto, que é do mesmo grupo, são répteis, uma baleia, que é um mamífero, lembrando que a baleia é mamífero, a respiração pulmonar é bem desenvolvida, vai apresentar glândulas, porém são glândulas diferentes aqui, e não há mistura de sangue. Ou peixe pulmonado, que é o peixe que já apresenta pulmões simples, mas apresentam, ok? Então ele está se referindo aqui, gente, a um sapo. São características de um anfíbio. O sangue arterial se mistura com o venoso, os pulmões são pouco desenvolvidos e vai apresentar camada de pele fina e muitas glândulas para que aconteça troca gasosa. Vamos observar aqui na imagem o processo de troca gasosa nos anfíbios. Já mostrei essa imagem aqui para vocês, ó, essa daqui do lado direito. E aqui eu estou demonstrando como seria o pulmão dos anfíbios. Ó. Ele é muito primitivo, no caso aqui do grupo dos anuros, ok? A troca de gases vai ser principalmente pela pele. Porém, quando estar na fase de girino, que ele vai passar por metamorfose, que seria aqui, ele vai apresentar essas estruturas aqui que são brânquias. Qual vai ser a finalidade das brânquias? Realizar a troca gasosa na água. E aqui ele demonstra como acontece a troca gasosa nessas brânquias com uma membrana aqui muito fina, que era para que aconteça a troca gasosa na água. Então, os gases, o gás oxigênio dissolvido na água é que vai penetrar no corpo do animal. Então, ele diz aqui, ó, o girino, que é quando os anuros estão na fase de desenvolvimento de metamorfose, e quando adulto são 2 tipos de respiração, maior parte respiração cutânea e pouca parte respiração pulmonar. Então, se essa pele não conseguir fazer troca de gases, provavelmente esse animal venha a morrer, porque boa parte da sua respiração é pulmonar. Agora vamos observar aqui o coração dos anfíbios. Vejam bem, como é que é o coração dos anfíbios? Esse lado aqui, ó, do átrio, vai passar apenas sangue venoso. É o sangue que está vindo do corpo rico em gás carbônico. Venoso, rico em gás carbônico. O que vai acontecer? Esse gás carbônico vai vir para o ventrículo e do ventrículo vai sair para ser oxigenado nos capilares aqui, da pele, cutânea ou pulmonado. Então, esse sangue vai voltar para o corpo agora rico em oxigênio. Quando ele voltar aqui para o átrio, ele vai vir para o ventrículo. Então, o que vai acontecer? O sangue rico em oxigênio vai se misturar com o venoso. Ó. A respiração, essa troca aqui, não é tão eficiente porque acontece a mistura. Então, quando o sangue é levado para o corpo inteiro, com o objetivo de levar oxigênio, vai a mistura tanto em massas que carregam oxigênio, quanto em massas que carregam gás carbônico. Por isso que boa parte da troca gasosa mais eficiente seria então pela pele, ok? Vamos para a próxima questão. Eu estou fazendo um comentário do assunto também, para quem estava com muita dúvida em relação ao assunto, já consegue tirar um pouco mais de dúvida aqui. Vamos então para a 12ª questão. São poucas questões, já acaba. Sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Mora na beira da lagoa, não lava o pé porque não quer. Essa canção retrata um hábito da maioria dos anfíbios. Quer viver aonde? Perto de um lago. Quer viver próximo à água doce ou em ambientes úmidos. As características que determinam esse comportamento dos sapos estão descritos a seguir, exceto qual dessas aqui não tem nenhuma relação com essa característica. Pele úmida e de fácil desidratação, por isso ele precisa viver em ambiente úmido? Sim. Ok? Respiração branquial em toda a vida, durante toda a sua vida a respiração é por brânquias, a gente viu agora a imagem, ok? Vamos lá. A reprodução com fecundação externa, vocês lembram da reprodução dos anfíbios? Vamos conferir? Vou colocar aqui.
Ah, eu não botei aqui a imagem nessa, não, botei lá na frente, daqui a pouco a gente volta. Ó, a reprodução com fecundação externa? Sim, o sapo o macho, ele aperta a fêmea com a finalidade dela liberar os ovos no ambiente úmido ou na água doce, ok? Eles fazem lá o acasalamento, ele aperta a fêmea libera os ovos, eles liberam os espermatozoides para que aconteça a fecundação. No momento que ela libera seus ovos, ela libera com muco, que vai ajudar a proteger, envolver, deixar eles muito próximos. Outra característica importante em relação a isso, os ovos não têm casca. Por esse motivo, ele tem que ficar em local úmido, senão ele se desidrata e morre. O estágio larval é com respiração branquial? Sim. A gente viu também agora que na fase larval, no período de metamorfose, eles vivem na água e a respiração é diferente, a respiração é branquial. Quando adulto, cutânea ou pulmonada. Então a resposta correta aqui é a letra B. Respiração branquial por toda a vida? Não, apenas no período de desenvolvimento da metamorfose. 13ª questão. As espécies da classe vivem nas fases de no meio, embora transforme quase todos em adultos. Vamos lá, vamos continuar. Assinale a alternativa que preenche as sequências, as lacunas do texto acima. As espécies da classe das aves vivem nas fases de embriões e feto no meio terrestre, embora a metamorfose, aves passam por metamorfose, não. Então, já achei uma alternativa aqui que não confere ao texto. Vamos lá para a letra B. As espécies da classe dos moluscos vivem nas fases de embriões e adultos no meio parasitário. Os moluscos são todos parasitas? Não são parasitas aqui, então deleta. Vamos lá. As espécies da classe dos invertebrados vivem nas fases de larva e adulto no meio aéreo, embora a metamorfose transforme quase todos os adultos em aquático. Todos os invertebrados passam pelo período aquático quando adulto. Eles são aquáticos quando são adultos? Não. Vamos lá. Errada essa alternativa. Vamos para a próxima. Então, por conta dessa palavra, né? Vamos para a próxima. A espécie da classe dos anfíbios vive nas fases de embriões e larva no meio aquático. Olha que tá ficando legal. Embora a metamorfose transforme quase todos em adultos terrestres, apenas a salamandra, que continua sendo aí aquático, apenas algumas espécies que se tornam apenas aquáticos. Então, a alternativa correta aqui é a letra D. Quando vocês forem fazer as questões, vão fazendo por partes, né? Vai eliminando os que não têm relação alguma. Vamos para a próxima questão. Antes de chegarmos na próxima questão, que eu tinha dito para vocês como é que acontece a reprodução, né? Eu achei que a imagem estivesse mais próxima, mas não. Tá aí, próxima, última questão. Então, falando dos anfíbios, eles dependem da água principalmente para a reprodução, porque os ovos não têm casca e eles liberam esses ovos na água. Porém, eles vão precisar viver em ambiente úmido para manter a mucosa de sua pele e aconteça a troca gasosa. Então, olha lá, a fêmea embaixo, o macho ele dá esse apertinho nela, ela libera os ovos e automaticamente eles vão liberar os espermatozoides. Os ovos são envolvidos por uma cápsula gelatinosa, não é casca. E aí ele vai se desenvolver em fase de embrião, sai do ovo e tem esse formato de girino, apenas com essa cauda, que vai auxiliar na mobilidade da água. Vai se desenvolvendo os membros inferiores, depois os membros superiores, no mesmo momento que a cauda vai reduzindo. A cauda ela não some, não cai, não. Ela vai sendo reduzida até que ele volte para o ambiente terrestre. Ok, gente? Vamos lá, então, para a próxima e última questão. 14ª questão. A síndrome respiratória aguda severa, virose, que recentemente atingiu a população de alguns países, causou a morte de cerca de 10% das espécies atingidas. A gravidade da infecção associa-se ao fato de que a alteração pulmonar produzida prejudica as trocas gasosas entre oxigênio e gás carbônico.
entre o sangue e o ambiente externo. Embora nos mamíferos e nas aves essas trocas sejam feitas exclusivamente através de pulmões. São exclusivos dos pulmonados quem? As aves e os mamíferos. Ok. O mesmo não ocorre em outros vertebrados, que não são somente pulmonados. Alguns deles também possuem pulmões, mas as trocas gasosas podem passar por boa parte através da pele. Já deu a dica aqui, ok? Assinale a alternativa que apresenta um animal com essas características. Girino, a respiração é pela pele, mesmo que tenha pulmões? Não. Sapo, sim. Golfinho, mamífero, a respiração é somente pulmonado. Tubarões, peixes, a respiração é apenas branquial. Lagarto, réptil, a respiração é somente pulmonada. Então, a alternativa correta aqui seria sapo. Eu marquei aqui girino, ó, mas girino eu marquei com Vzinho, não sei porquê. Então, sapo, ok? Vamos lá lembrar aqui quais as classes dos anfíbios. Vocês viram lá no livro de vocês as classes. Precisam, gente, memorizar, aprender, lembrar dessas classes de anfíbios. Como vocês viram lá nos peixes, Chondrichthyes e Osteichthyes, a diferença entre eles. Nos anfíbios, vamos ver também a diferença das classes dos anfíbios. Da classe dos anfíbios, das ordens, perdão. Quais são as ordens? A ordem Anura, a ordem Caudata, ou chamado também de Urodelo ou Urodela, e a ordem Gymnophiona, que o representante aqui é a cobra cega, ou Apodes, como também são chamadas, ou cecílias, não tem problema. Então, a classe dos anfíbios, quais são as ordens? Essas são as 3 ordens, precisam lembrar das ordens. Então, qual a diferença entre sapos, rãs e pererecas? A diferença aqui, ó, sapo, rã e perereca são algumas características simples. Vamos começar aqui com a perereca. A perereca, gente, ela vai ter ventosa na ponta dos dedos, que vai auxiliar a se prender na superfície, ok? Então, ela aqui fala de dedos, ó, tem ventosa na pontinha de cada um dos dedos. Então, quando você vê lá um anuro preso na parede de algum lugar, principalmente em ambientes úmidos, já encontrei em banheiro, por exemplo, as pererecas estão grudadas, porque ela tem ventosas nas pontas dos dedos. As rãs, ela vai ter pele lisa, não vai ser tão rugosa como o sapo. E ela vai possuir membranas entre os dedos, que vai auxiliar no nado. Então, elas nadam muito bem. E o sapo vai ter essa pele mais rugosa, ok? A ordem Caudata seriam as salamandras. Ele já dá uma dica que eles vão possuir cauda na fase adulta. Lembrando que os anuros, quando adulto, não tem cauda. Já a ordem Caudata vai ter cauda na fase adulta. O exemplo aqui é a salamandra, que algumas são aquáticas, então elas vão ter brânquias na fase adulta. Ordem Gymnophiona, ou também chamado de Apodes. Podes quer dizer pés. O ar na frente é negação, não tem pés. O exemplo aqui seria a cobra cega, porque não vai ter pés, ok? Eu espero que tenham entendido o assunto de hoje, bem tranquilo. Fiz alguns comentários do assunto, espero que tenham tirado as dúvidas de vocês. Um cheiro para todos e até a próxima.